Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. E nesse conteúdo do Observatório Nacional, vamos conversar hoje sobre a relatividade geral. Alexandre Oliveira é físico e professor do Observatório de Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é nosso convidado. Professor Alexandre, muito obrigado e bom dia. Bom dia, Marco Aurélio, né? Isso. Marco Aurélio, então muito obrigado. Se você puder, por favor, fala um pouco mais alto, que eu estou num telefone sem fio aqui, mas é um prazer aí conversar com vocês, ainda mais sobre esse tema, que é um tema que, em geral, não é muito falado, assim, né? Todo mundo sabe que existe, mas se fala muito pouco, né? Se fala de ondas gravitacionais, etc., mas a base de tudo isso, que é a teoria da relatividade geral, é um pouco falado. Então, parabenizo vocês aí pela iniciativa, e a Rádio MEC é uma rádio muito importante na minha vida, em momentos aí muito importantes. Eu ouvia muito a Rádio MEC, os programas de música clássica, etc. Parabéns, muito obrigado e vamos lá. Vamos lá. Então antes mesmo de perguntar sobre o objeto do seu estudo, é importante saber, para quem vai recuperar aqui essa informação, a base, né, da teoria da relatividade. Todo mundo lembra, o Einstein, teoria da relatividade, mas a base, quer dizer, o que realmente constitui, em síntese, a teoria da relatividade? Olha, a base da teoria da relatividade, isso aí a teoria da relatividade, ela foi construída ao longo de 10 anos, né? Praticamente 10 anos, né? Após o Einstein construir a teoria da relatividade especial, que é uma teoria para referenciais não acelerados, para referenciais inerciais, ele já tinha o problema do campo gravitacional, da teoria newtoniana, do grande Newton, né, que ele se considerava erguido sobre os pés de Newton, de Maxwell, etc. Então, a base da teoria da relatividade moderna de hoje é uma, mas ao longo da formação da teoria, o Einstein buscou vários caminhos, mas ele só realmente ingressou na reta final da construção da teoria quando ele teve conhecimento do cálculo tensorial do século XIX, quer dizer, por isso é que o Einstein sempre falou, as dificuldades matemáticas de vocês eu tenho em dobro, eu tenho muito mais. Por quê? Porque ele não conhecia o cálculo tensorial. Então, quando ele conheceu o cálculo tensorial através do Marcel Grossman, né, que era um amigo dele, inclusive o pai do Marcel Grossman, que conseguiu o emprego dele lá naquele departamento de patentes, então quando ele teve acesso ao cálculo tensorial, aí ele pôde realmente construir a teoria, porque ele ficou 10 anos batalhando nessa teoria, né? Então a base, como você pergunta, são os princípios que ele elaborou, né? O princípio da covariância, né? Que as leis da física não podem defender do observador, né? Que cada referencial, cada sistema de referência, cada observador tem que construir as mesmas equações, isso é uma das bases, né? E a outra é o famoso princípio da equivalência, né? A gente pode até falar sobre o cálculo tensorial lá para o início. Hoje em dia, os cálculos modernos da relatividade geral são feitos de maneira muito mais simples, entendeu? E por causa justamente disso, né, desse enfoque, muita gente vulgarizava a discussão sobre teoria da relatividade, né? Tentava simplificar demais, o que acabava criando distorções na percepção do que é realmente a teoria da relatividade, né? Olha, isso aí, sinceramente, a divulgação científica, ela é feita de uma maneira, vocês estão fazendo um trabalho muito bom, mas ela é feita de uma maneira muito amadorística. Então, você vê qualquer um aí, às vezes um cantor desse, não, porque tudo é relativo, porque a mecânica quântica, o cara não sabe nem o que está falando, entendeu? Quer dizer, a relatividade geral foi uma generalização da relatividade especial. Mas a relatividade especial, como você falou mesmo, tudo é relativo, não sei o quê, você falou assim, né, mais para focar, né? Mas não é relativo. A relatividade especial tem algo absoluto, a velocidade da luz é absoluta, não depende do referencial, do observador, entendeu? Então não é bem assim. O termo é teoria da relatividade especial, teoria da relatividade geral, mas não é que tudo seja relativo, entendeu? Isso. As coisas são relativas a determinados referenciais, mas existem quantidades absolutas, existem equações absolutas. Então a divulgação sobre relatividade, que tudo é relativo, e o problema é que leva essas coisas para o nosso dia a dia. Falam, a mecânica quântica leva as pessoas a dizerem, questionarem o livre-arbítrio do homem, entendeu? Mas não tem nada uma coisa a ver com a outra, são coisas específicas da física, né? Quer dizer,
e que podem ser divulgadas, mas desde que seja feita a divulgação com uma maneira consistente. Né? Tanto de um lado quanto de outro. Quer dizer, usar conceitos das chamadas ciências humanas para explicar fenômenos naturais é algo discutível, como o oposto também. Quer dizer, tentar usar a teoria quântica. Ciências humanas é algo complexo, porque muitos pesquisadores eles não consideram essa sociologia, psicologia, etc., ciências, entendeu? Aí se chama ciências humanas, é naquele âmbito, entendeu? Mas para nós físicos matemáticos, a gente quer equações para prever os acontecimentos, entendeu? Verdade, professor. Eu quando ouço pessoas como o senhor falando, penso assim, nossa, seria muito bom se a gente pudesse, e esse é um dos papéis desse quadro aqui, fazer entrevistas deste estilo nos mais variados meios de comunicação para quebrar paradigmas, para quebrar gente que tem verdades absolutas vindas do nada, né? Gente que move sua vida por camisas de força, por coisinhas pré-montadas, roteirinhos pré-montados. Elaboram modus vivendi, elaboram perguntas, roteirinhos pré-montados, modus vivendi. Elaboram caminhos, grupos para trabalhar coisas que não têm consistência física nem matemática nenhuma. E o pior de que tudo isso é se valendo da ciência, dizendo, não, isso está baseado na relatividade, na mecânica quântica, entendeu? Professor, e o objeto do seu estudo especificamente ligado a essa questão da relatividade geral? Nós, pesquisadores, o objeto de estudo é uma coisa que varia ao longo dos anos, né? Quer dizer, mas meu objeto de estudo central foi a teoria da relatividade, aplicações teóricas da teoria da relatividade, inconsistências matemáticas, etc. Né? Eu comecei com isso. Aí isso me chegou a um ponto, depois eu comecei a fazer alguma coisa relacionada com cosmologia, mas depois eu fiquei um pouco desiludido com isso e eu, vendo os trabalhos do Prigogine e de outros caras em mecânica estatística, aí eu comecei a querer desenvolver coisas em mecânica estatística. Então, o meu foco de trabalho hoje continua sendo a teoria da relatividade, né, principalmente questões da física matemática ligadas com ela, e eu estou investindo na área de aplicações da mecânica estatística a problemas físicos. No momento, inclusive, nós estamos iniciando um trabalho com um grupinho, com uma pessoa que, inclusive, eu sei que deu entrevista aí, que é o Marcelo Assassin, né? Ele tem um grupo lá no ON, que é o Alexandre Andrei, etc., e tem um grupo que trabalha com quasares. Então, nós estamos tentando aplicar princípios da mecânica estatística a essa questão dos quasares. Então, resumindo, a minha área de trabalho é a teoria da relatividade geral e uma tentativa inicial ainda estou começando, que demora anos até a gente poder produzir nessa área, no âmbito da mecânica estatística aplicada a fenômenos físicos, entendeu? Bom, professor, vamos falar sobre o princípio da equivalência, nome bonito, né, pomposo, mas vamos traduzir para o ouvinte o que é o princípio da equivalência. Olha só, mas antes disso eu quero pontuar uma coisa importante, quer dizer o seguinte, todas as teorias físicas, como foi estabelecida a relatividade especial, a relatividade geral, as pessoas não têm noção. Algumas acham que isso é uma coisa estabelecida e aquilo é ad infinito, nunca vai ser modificado. Então, todas essas teorias, elas existem muitas controvérsias ali dentro, mas quando são teorias que elas têm uma aplicabilidade geral muito boa, elas continuam aí sendo o centro das atenções dos pesquisadores. Mas isso não quer dizer que elas não tenham controvérsias no meio da física, entre os pesquisadores. Você está perguntando o princípio da equivalência. Então, o princípio da equivalência é um dos alicerces da relatividade geral. Ele, como alicerce da relatividade geral, o que acontece? Ele está na base da relatividade geral, né? Porque o princípio é muito simples. O princípio diz o seguinte, se você tiver, teoricamente, né, você está num lugar lá, dentro de uma caixa, na sua sala, você está na sua sala, num lugar onde não existe campo gravitacional da Terra, não existe nada. Aí você, nessa sua sala, está muito longe de qualquer campo, qualquer interação. Aí você pega, acelera essa sala para cima. Na hora que você acelerar isso para cima, tu vai ter um efeito como se estivesse no elevador, o elevador subindo. Sim. Aí você vai ter um efeito de puxar você para baixo. Esse efeito é a mesma coisa fisicamente, pelo princípio da equivalência, do que você estar dentro da tua sala e na presença de um campo gravitacional. Ou seja, o campo gravitacional pode ser substituído pela aceleração do observador. Agora, isso é o princípio que o Einstein elaborou e a partir disso ele conseguiu formular a relatividade geral. Isso é usado também em cosmologia, etc. Agora tem um problema aí. Olha só, para que isso possa ocorrer, o campo gravitacional que tem na sua sala tem que ser um campo totalmente homogêneo, igual em todos os pontos.
Aí na sua sala mesmo, o campo gravitacional terrestre, ele não é homogêneo, porque o campo no piso da sala é diferente do campo no teto da sala. Então, mas é diferente em poucas, lá no final, em várias casas decimais, que o princípio poderia ser aplicado, entendeu? Não tem problema. Então, o princípio da equivalência, ele diz basicamente isso, é que você pode substituir um campo gravitacional pela aceleração do observador. Mais uma coisa importante, isso não é algo assim absurdo, teórico. Você vê, você mesmo, todos nós vemos isso toda hora, sabe quando? Quando você vê um astronauta navegando em órbita terrestre. Na hora que ele está caindo em queda livre em órbita terrestre, ele está ali dentro, joga um negócio, joga uma bolinha para o outro. Essa bolinha vai toda a vida como se não tivesse campo nenhum. Aquilo ali é uma interpretação, é uma visão, é uma colocação em prática do princípio da equivalência. Porque ele está ali como se não existisse campo gravitacional, devido ao movimento dele de rotação em torno da Terra. Isso não é isso, entendeu? Certo. Para você que ligou o rádio agora, nossa, tá ouvindo esse professor falando com essa voz super clara, dicção, simpatia, sorriso. Nós estamos conversando ao vivo e cumprindo um dos papéis principais da Rádio MEC AM, que é a educação popular. Nós estamos conversando ao vivo com o cientista, o professor Alexandre Oliveira, físico, professor do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e estamos falando sobre a relatividade geral e cumprindo, repito, um dos papéis mais importantes dessa parceria entre o Observatório Nacional e a Rádio MEC, que é traduzir para toda a população os grandes temas científicos. Professor, nós já conversamos aqui algumas vezes com outros colegas seus sobre cosmologia. E o senhor, ainda há pouco, na resposta anterior, falava dessa relação entre relatividade e a cosmologia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, quer dizer, como que isso se encaixa aí no seu trabalho, no seu estudo? Eu vou falar, mas antes eu vou pontuar mais uma coisa em relação ao princípio da equivalência, em relação também de uma forma consistente com o que eu falei anteriormente, que é o seguinte: eu falei esse princípio é aplicado, mas, como eu falei, existem controvérsias. Existem, ou tudo ou nada. Existem autores que são contra esse princípio, caras famosos como John Synge. Existem caras que defendem esse princípio como um dos princípios mais fundamentais da física e que levam esse princípio para as teorias quânticas relativistas, para a teoria das partículas elementares, como Steven Weinberg. Então, e outra coisa, esse princípio, eu falei assim de uma maneira geral, mas o princípio, ele depois começou a ser esmiuçado, então se tem formulação forte do princípio da equivalência, formulação fraca. Então existem várias formulações do princípio e existem controvérsias ligadas a ele. Isso é a física atual. Agora, bem, na cosmologia acontece o seguinte, quer dizer, a cosmologia moderna que nós conhecemos hoje é uma cosmologia cuja base dela é a teoria da relatividade geral de Einstein. Ou seja, Einstein, quando chegou às equações dele da relatividade geral, logo em seguida, alguns meses depois, ele elaborou seu primeiro modelo cosmológico. Só tem que o primeiro modelo cosmológico dele era aquele com o universo estático, introduziu constante cosmológica, etc. Então, com isso, depois ficou, pelas determinações do Hubble, né, aí assumiu que o universo estava em expansão, né? Então, isso aí foram elaborados novos modelos. E o próprio Einstein fez novos modelos cosmológicos em expansão também. Então, esse modelo que a gente tem hoje do universo, de uma cosmologia, que o universo se expande, etc., esses modelos, eles são uma cosmologia com fundamentação física e matemática e é baseado na teoria da relatividade geral. Então, tudo que a gente fala em relação à relatividade geral é estendido naturalmente para a cosmologia. Está entendendo? Agora, é isso, quer dizer, a relatividade geral está na base da cosmologia moderna. Agora, a cosmologia moderna não é só a relatividade geral. São um mundo de observações astronômicas cada vez mais precisas. Agora mesmo vocês viram a questão das ondas gravitacionais. Quer dizer, com as ondas gravitacionais, a gente abre uma nova janela para ver o universo. O universo só era visto pela luz visível. Depois passou a ser visto pelas outras faixas do espectro luminoso. Quer dizer, hoje em dia a gente vê o universo, vê galáxias, vê objetos distantes, desde as ondas de rádio, que são ondas gigantescas, até os comprimentos de raios gama e raios X. Quer dizer, a gente varre o espectro eletromagnético, mas agora nós temos uma nova janela, as ondas gravitacionais, que não tem nada a ver com onda eletromagnética. Ou seja, um observatório de ondas gravitacionais, ele é blindado para ondas eletromagnéticas. Então isso é mais uma área de aplicação, e as ondas gravitacionais foram previstas pela teoria da relatividade geral.
Quer dizer, a pergunta é essa sobre a relatividade geral e cosmologia, né, Milene? Pois é, professor. A gente sim, nossa, é tão gostoso conversar quando a conversa flui, né, naturalmente, quando a conversa vai fluindo naturalmente, que a gente até, de repente, viajei, mas foi exatamente, o senhor respondeu exatamente o que era a nossa expectativa. Agora, para finalizar esse nosso gostoso, agradável papo, explique o que significa universo em expansão, professor. Ah, tá. Isso é legal. Como eu falei, tudo é... Há pessoas que discutem essa questão do universo estar em expansão, mas isso é assumido pela cosmologia padrão. O universo está em expansão não significa que eu estou aqui, você está na Rádio MEC, eu não sei exatamente onde é que você está, mas que nós estamos nos separando a cada instante. Não é bem isso. Porque a escala em que a relatividade geral é aplicada à cosmologia, ou seja, o fluido cosmológico é um fluido onde as partículas, você imagina assim, um fluido de água, as partículas são aquelas partículas ali da água, né? Mas no fluido cosmológico, as partículas desse fluido são os aglomerados de galáxias, quer dizer, são coisas gigantescas, né? As partículas mínimas desse fluido. Então é nessa escala que o universo está em expansão. Ou seja, esses aglomerados, essas estruturas enormes no universo, é que elas cada vez elas se distanciam uma das outras. Se você medir com a régua, a tua própria régua ela está aumentando o tamanho. Isso é algo que a física, eu mesmo resisto a aceitar essa hipótese. Eu tenho alguns trabalhos aí onde a gente coloca essas coisas de outra maneira, mas o universo estar em expansão significa isso, que o fluido cósmico, né, nessas escalas gigantescas, ele está se expandindo, as galáxias estão se afastando uma das outras. É essa, em suma, a ideia da expansão, entendeu? Poxa, professor, em nome aqui dos nossos ouvintes, agradecer, mandar um grande abraço para o senhor e dizer da minha satisfação de poder utilizar esse espaço no rádio para trazer para a realidade das pessoas o aprendizado sobre as ciências, especialmente o aprendizado sobre as leis da física. Professor, muito obrigado, um grande abraço e sucesso aí, tá bom? Tá bom, olha, muito prazer falar com vocês e estou sempre à disposição para qualquer coisa que vocês queiram, tá bom? Um abraço, professor. Foi um prazer e abraço a todos os ouvintes da Rádio MEC. Como é bom, né, poder conversar com uma pessoa que de maneira descontraída, sempre simpática, dando abraço, carinho pelo ar, pelo rádio, traduz pra gente os temas científicos. Alexandre Oliveira é físico e professor do Observatório de Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E falou com a gente nessa parceria entre a Rádio MEC AM e o Observatório Nacional. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.